dos alunos do segundo ano. Hoje nós vamos, na nossa aula, né, vamos continuar falando sobre as vanguardas dentro das tendências expressionistas, né? Então nós vamos ver as correntes expressionistas alemãs, o expressionismo, né, a abrangência do termo, né? Vamos ver o Die Brücke, ou a ponte, De Blaue Reiter, né, ou o Cavaleiro Azul, o De Blaue Reiter, a abstração. E vamos concluir esse nosso assunto, tá? Com as atividades relativas ao capítulo. Bem, o que eu tenho para falar para vocês dentro das correntes expressionistas alemãs, tá, é que o expressionismo alemão ele foi manifestado também nos primeiros anos do século, tá? E ele se aproxima muito das práticas fauvistas e inclui a defesa da arte como expressão de Estado e impulsos individuais, tá? Também inclui nisso daí uma certa admiração pela arte primitiva, tá? E assim como inspiração em artistas como Van Gogh, como Gauguin, tá? A ênfase fauvista em cenários decorativos e na expressão da alegria por meio da cor, porém dá lugar a uma arte mais dramática entre as correntes alemãs, tá? O termo expressionismo é empregado, né, dentro do termo, o uso do termo, tá, para designar uma tendência da arte moderna. Então, o expressionismo faz parte da arte moderna que foi desenvolvida em terras alemãs entre 1905 e 1914, tá? E a proposta era fazer a arte como um veículo de expressão de ideias, de sentimentos, enfatizando o drama e a intensidade emocional, tá? Como exemplo, a gente tem a obra O Grito, de Edvard Munch, tá? De 1893, e é um óleo sobre tela, tá? Olhem que a obra de Munch, ele apresenta uma forte expressividade, transmite através da expressão do rosto, tá? A angústia, o desespero, tá? Também refletido na forma como ele tratou de representar aí a paisagem, né? A distorção do personagem, sobre a qual para a imagem da morte, tá? E afasta qualquer ideia de beleza, enfocando a questão do sentimento e importante característica do expressionismo é passar essa ideia de que está acontecendo alguma coisa e essa coisa envolve uma emoção, uma expressividade, tá? Em 1905, tá, que foi o mesmo ano em que os Fauves expuseram suas obras pela primeira vez, foi organizado na cidade de Dresden, na Alemanha, o grupo artístico Die Brücke, que logo recebeu a adesão de outros artistas, né? O nome do grupo, tá, foi tirado de uma frase do filósofo alemão Nietzsche, tá? Assim falou Zaratustra. A frase é a seguinte: o que há de grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim. O que se pode amar do homem é que ele é um passar e um sucumbir, tá? Então, dessa frase aí, essa frase passou a denominar o grupo, que é o grupo A Ponte, tá? E dentre as obras, tá, que esses artistas pertencentes a esse grupo fazia, nós temos aí, tá, de Kirchner, banhista, né? É uma cena de nudismo, né? E essa cena ela torna-se comum entre os expressionistas. Por quê? Porque o nudismo ele está associado ao mito do escapismo, tá? Um forte apelo realista, né? E era comum na época, tá? Representar uma alternativa ao tumulto, à selvageria da vida urbana. Então, o nudismo era um escapismo a esse tumulto da vida urbana, tá? É uma obra de 1909
e é um óleo sobre tela. Nós temos também, né, dentro dessa mesma linha de representar, nós temos a obra a Pentecoste, também de 1909, de Emil Nolte, tá? Em que ele representa uma cena religiosa. Tá? Nós temos aí, né, a aproximação das figuras do espectador, os rostos deformados, traços rígidos, os olhos são fixos e os traços eles são bem grosseiros, né? Cores intensas, como os Fauves têm costume de usar, tá? E ele pintou, não só esse, como uma série de quadros, todos com a temática religiosa. Tá? O Cavaleiro Azul, também chamado de Blaue Reiter, né? Levou às últimas consequências a tendência das vanguardas ocidentais do século XX. Tá? As manifestações artísticas originais não mediadas pela cultura e os valores estabelecidos. Então, não seguiu um modelo, um padrão do que era aceitável ou não. Tá? Era arte produzida sem um compromisso de seguir padrão estabelecido. Então, a gente tem aí a obra que deu nome ao grupo, que é o Cavaleiro Azul. Tá? O Cavaleiro Azul, tá? Ele é uma obra, o rapaz está em cima de um cavalo, tá? E é caracterizado justamente pela cor azul que o seu cavaleiro está vestindo. Tá? É de 1903 e é um óleo sobre tela. A gente tem também, dentro dessa mesma linha de ação, tá? O Passeio na Floresta. Tá? Henri Rousseau, nessa obra, né? O Henri Rousseau ele é um autodidata e ele era apaixonado pela natureza. Tá? Então ele retrata uma realidade simples e que possibilita o escapismo, também o escapismo da vida cotidiana. Tá? Só que ele usava paisagens bucólicas, tá? E ordenadas. E uma coisa interessante é que o Rousseau ele não hierarquiza os elementos, e sim ele apresenta todos com igual importância. Os elementos retratados, todos eles para ele têm a mesma importância. Tá? E para finalizar a apresentação das nossas obras, eu tenho que falar para vocês também que o De Blaue Reiter ele trabalhou em cima da abstração. Então nós temos aí uma obra, tá, abstrata, tá, um expressionismo abstrato, em que o Kandinsky ele apresenta uma obra com o nome de Improvisação Desfiladeiro. É uma obra de 1914, é um óleo sobre tela. Nós temos aí cores intensas, né? O uso da cores puras também, tá? Em que ele segue o caminho da abstração total na obra, tá? E a gente pode identificar quase que o culto pela violência das cores, né? Escada, corda, tem uma barca também, tem uma cascata, tá? E bem como tem um casal sobre a paisagem, tá? São índices dessa figuração e que estão em vias de se extinguir, eles estão em vias de sumirem dentro dessa abstração proposta por Kandinsky, tá? Bem, para concluir nosso capítulo, estou apresentando para vocês um exercício, vou pedir para vocês fazerem, é uma questão de vestibular da Unicamp, em que ela propõe o seguinte, tá? O ano de 1905 é marcado num domínio das artes plásticas pela formação de duas correntes de tendência expressionista. São elas Fauvismo, na França, e o grupo Gierbruck, a Ponte, na Alemanha. Escreva o que sabe sobre os movimentos ditos expressionistas no início do século e sobre o trabalho de alguns de seus principais representantes. Em que medida Van Gogh, Cézanne e Gauguin podem ser considerados precursores das correntes citadas? Tá? Então,
pesquisem na internet, vejam uma resposta para essa pergunta, e na próxima aula eu vou estar fazendo a correção e postando aqui para vocês a resposta mais adequada para essa questão, tá? Bem, a nossa aula fica por aqui e eu deixo um abraço para vocês. Até a próxima, por hoje é só.